Muito boa noite, meus doutores, minhas doutoras, alunos da Uniso, professores, todo mundo que está assistindo, que eu sei que isso aqui está chegando no Brasil inteiro. Logicamente. Meu nome é Guilherme Teles, eu sou presidente do Centro Acadêmico de Direito. Estamos começando mais um episódio do nosso podcast, Podcast. Temos aqui comigo Leonardo Scalise, diretor de comunicação do Centro Acadêmico de Direito, aluno do 5º semestre do curso de Direito. E estamos iniciando mais um episódio, o primeiro episódio de 2023, com o nosso querido professor Alan Martins Kozirev. Acertei o sobrenome, professor? Errei. Kozirev. Mas agradeço o convite, para mim é uma honra, Guilherme e Leonardo, estar aqui com vocês. Se puder conversar um pouco do que vocês tiverem curiosidade, estou à disposição. A minha curiosidade, a primeira, é como que ele consegue deixar o nó da gravata tão bem alinhado. Esse é de zíper. Não, brincadeira. São anos, eu tenho mais de 20 anos de formado, então já desde a faculdade faz o nó de gravata, isso faz tranquilo hoje. E na faculdade já ficava treinando nó de gravata no espelho? Não assim, foi uma necessidade. Eu já faço isso. Mas falando de faculdade, professor, um dos principais motivos que estamos aqui é porque alunos, seus fãs, vieram perguntar para mim como que é a sua rotina depois da faculdade. Principalmente, a sua rotina na faculdade, como que foi? O senhor sempre quis fazer o curso de Direito? É uma herança de família? Como que foi? Bom, eu acredito que nessa fase pós-ensino médio, que foi o que eu fiz, ensino médio e a faculdade, essa escolha, por mais que seja difícil, ela, para mim, não foi tão difícil. Eu tenho uma família, meu pai é advogado, meu avô era advogado e o direito sempre esteve presente na minha rotina de casa. Então foi uma situação comum, assim, eu optar pelo direito e eu não me arrependo, em nenhum momento tive dúvida, para mim foi bastante proveitoso. Qual era a matéria preferida, professor, da faculdade? Você sabe que o aluno, ele tem um certo encantamento com o direito penal. Maravilhoso, né? Perfeito. E eu não fui diferente, então, mas eu sabia que eu não queria trabalhar com isso, né? A advocacia nunca foi o objetivo principal, assim, eu oscilava, ia fazer concurso, se ia advogar, eu fiquei oscilando, eu fiz estágio durante a faculdade no Ministério Público, fiz no Juizado Especial Civil, em escritório de advocacia também, mas a vida acabou me levando para a advocacia e eu estou muito feliz, eu já estou há mais de 20 anos aí na advocacia, está tranquilo. E professor, uma dúvida que, assim, acho que todos os alunos têm essa preocupação. Pegou diploma, passou no OAB, e aí, para onde vai? Como que começa a carreira do advogado? O que você está construindo durante a faculdade? Eu acho que é importante isso. Durante a faculdade, o ideal é que você faça uma grande quantidade de estágio em vários locais, como eu fiz, né? Advocacia, Ministério Público, lá no Juizado Especial, para você saber o que você se sente mais confortável. Ver um pouco de cada área, né? Um pouco de cada área. Eu até dou aula no 10º semestre, eu falo para os alunos, eu dou aula de prática trabalhista, e os alunos falam assim, mas não gosto de direito de trabalho, né? Eu não vou trabalhar com isso. Mas é uma decisão precipitada, porque você não sabe para onde a vida vai te levar. Se eventualmente você vai procurar um emprego em um escritório, lá só faz direito do trabalho, é ideal que você tenha ao menos uma noção para que você possa desenvolver bem. E se você não se sentir confortável, você vai procurar outro, ou você vai abrir um escritório. E quanto mais áreas você fizer, pelo menos no começo de carreira, mais chance de você ter cliente, né? Mas essa caminhada, com certeza, ela é muito difícil, mas vai muito de sorte. Eu acho que a sorte é um fator importante, mas de quanto você se preparou. Então, você vai para uma entrevista em um escritório, se você passar confiança, conhecimento, você pode ser contratado. Se você não quiser ir para um escritório, você quiser fazer concurso também, essa bagagem da faculdade vai te deixar mais preparado para esses estudos futuros. E, eventualmente, se você quiser montar o seu próprio escritório, na sua lida com o cliente, você tem que passar segurança para ele. E aí o conhecimento passa a ser importante também. Então, é muito dessa bagagem que você faz durante a faculdade, né, e que vai te projetar no mercado, né? É mais ou menos isso. E desde a faculdade já tinha um sonho de ser professor? Isso foi desenvolvido ao longo do tempo. Eu era uma pessoa bastante tímida, assim, mas logo que eu entrei na faculdade, eu fui para o centro acadêmico.
Então, já no meu 2º ano, eu já fui vice-presidente do centro acadêmico. E depois... E depois eu fui presidente e estava junto com as outras gestões. E nesse exercício, a gente passava nas salas falando. Não que aquilo me despertou uma vontade, mas aquilo me despertou um certo conforto de falar para alunos, de falar para público. E depois, pós-mestrado, é que eu comecei a desenvolver mais isso e tal, e sempre gostei de ensinar e tal. Tive alguns estagiários que até falaram que você explica bem e tal, a gente entende. Então, isso acabou sendo um ponto de confiança de... Eu acho que eu posso fazer isso. Foi uma série de pequenos fatores que levou ao todo, né? É basicamente isso. Eu nunca deixei passar nenhuma oportunidade de poder dar uma palestra, de poder estar em reunião com vários clientes, de poder dar uma aula. E eu achei que isso poderia me projetar para uma docência. E acabou dando certo, assim, eu estou bastante feliz aqui na Uniso. O senhor se formou e decidiu ir para a área da advocacia? Ou, assim, o senhor se formou e daí ainda não estava muito certo no que ia fazer? Ou eu vou advogar, ou eu vou para concurso? Eu acho que o concurso público, ele dá um certo conforto. Sim. Pela questão da estabilidade. Perfeito. Né? E se você é uma pessoa que busca essa segurança, acaba sendo uma boa situação. Né? Mas é um investimento de tempo que você tem que estar disposto a fazê-lo. Né? Então, assim, não existe, salvo exceções, né? Assim, uma pessoa que vai passar num concurso de magistratura, de Ministério Público, delegado, por exemplo, estudando 1 ou 2 horas por dia. Existem casos assim? Pode acontecer. Né? Mas essa rotina de trabalho e estudo que eu fiz durante muito tempo, ela acabou sendo um desgaste. Não que me arrependo, porque se você tiver conhecimento suficiente de você passar num concurso, por exemplo, da magistratura, eu não tenho dúvida que você pode ser um excelente advogado. Chegou um momento em que a bagagem de estudo acabou sendo proveitosa para o exercício da advocacia. E aí eu me senti confortável na advocacia. Para mim foi bem interessante fazer isso. Então, eu não me arrependo de, eventualmente, ter parado de estudar para concurso, porque eu me sinto realizado hoje na advocacia e na própria docência também. Aí eu acho que é uma dúvida mais particular minha. Primeiro cliente, primeiro caso, que daí é você e Deus e o Vadimeco. Como que é a sensação? Aquele frio na barriga bate no Isso, exato. É isso mesmo. É isso mesmo. Nossa, eu imagino. A gente faz um paralelo, por exemplo, em aula, a questão do médico, né? Então, quando você vai fazer uma cirurgia com um médico, você coloca a sua vida nas mãos dele, né? Sim. Para o advogado, aquela ação que você está propondo, que você está fazendo uma defesa, provavelmente é a ação da vida da pessoa. É comum, em todas as profissões, que você entenda isso como uma coisa corriqueira, né? Mais um processo. Para o médico, talvez, em alguns casos, seja mais uma cirurgia. Mas esse exercício de você ter aquele caso como sendo o mais importante daquela pessoa, né? Ela acorda pensando nisso, ela vai dormir pensando no processo. Então, tem até aquela piada de o advogado recebe um WhatsApp sábado, como é que está o processo? Porque aquela pessoa está preocupada com aquilo. E quando você está em início de carreira e você tem esse primeiro caso, existe um peso. Né? E aí, o que é mais importante é você criar uma rede de contatos, de colegas para você poder discutir o caso. Se você for um advogado sozinho, legal que você tenha amigos. Eu estou com um caso assim, o que você acha? Isso não há problema de você discutir. Até que nesse debate saem as melhores estratégias, né? Lógico que um estudo aprofundado do processo faz toda a diferença, mas você ter com quem conversar, dá mais segurança, buscar jurisprudência, mas eu não tenho dúvida que é um frio na barriga, mas
tudo começa assim, né? Quanto mais estudo você tiver, mais sensação de preparado você está e você pode lidar bem com o processo. E até mesmo subestabelecer uma causa, né? Atuar junto com outro advogado Exato. se sentir desconfiante. Hoje está muito na moda o sistema de parceria, né? Até eu brinco no 10º semestre que ninguém vai perder cliente hoje. Se não souber, chama um colega, vocês fazem juntos, para não você aprender alguma coisa. Né? Lógico, vão ter coisas que a pessoa não quer fazer direito penal, não quer fazer direito família, não quer fazer direito trabalho. Aí você indica colegas que você tenha confiança. Daí surge a parceria, né? E aí, eventualmente, se você quiser fazer em conjunto, você faz parceria. Isso está bem difundido hoje na advocacia, né? Agora, uma pergunta muito séria. Quanto tempo advogando para comprar um terno desse? Olha... Esse aqui eu tô pagando ainda. Ah, entendi. Comprei no Mapping, você não lembra. Eu tô pagando ainda. Veja, até a questão da vestimenta hoje, eu sou um advogado mais old school, né? Eu gosto do terno e tal, mas muitos advogados... Máquina de escrever, né? Essas coisas. O que é isso? Mas assim, existe hoje uma ala da advocacia que ela aboliu o terno e gravata, né? Não usa mais, usa blazer e tal, isso não há problema nenhum. É que eu sempre atuei assim e é meio uma farda, né? Sim. Mas eu acho que fica do jeito, o advogado não vai ser melhor ou pior porque ele está de terno ou não está de terno. Isso vai do conforto de cada um. E até pelo perfil do cliente, né, professor? Atuando, por exemplo, para empregadores, uma classe social, você acha que essa questão da vestimenta influencia? Acho que não tem mais isso. Mas o senhor percebe que passa uma segurança mais forte para o cliente? O que passa é segurança e conhecimento. É na conversa. É na conversa. Não adianta, assim, se você pode ter um Ricardo Almeida e se você não lidar bem com o processo, você vai ser só uma pessoa que tem um Ricardo Almeida e não vai ser um bom advogado. Aquela impressão... Se você tiver de jeans e camiseta e for um excelente advogado, ok, entende? Hoje, eu acredito que não tem mais esse preconceito, para assim dizer. Não vou dizer que alguma ala da sociedade não veja ainda o estereótipo de advogado com terno e gravata e tal. Tá? Mas você pega, por exemplo, é muito comum o pessoal que atua no direito digital, né, os mais jovens, aboliram já terno e gravata. Eventualmente você vai usar terno e gravata para fazer audiência. Sim. Né? Mas mesmo assim, tinha um juiz em Sorocaba, na 4ª Vara do Trabalho, que ele não fazia audiência de terno e gravata. Ele só exigia que as pessoas vestissem a roupa do respeito. Falou assim, para mim, o que é importante é o exercício ético da advocacia. Né? Sim, sim. Então, e o conteúdo ali sendo posto. O conteúdo, sim, exatamente. Os dois lados, né? Que, por exemplo, tem casos em que audiência online, o advogado apareceu sem gravata, cancelaram a audiência porque ele estava sem gravata. Então, isso e também... daí tem os dois extremos, né? Existe uma ala do judiciário que entende que a ausência do terno e gravata é um desrespeito, né? Eu não entendo dessa forma, mas, enfim, são posicionamentos diferentes. Mas eu estou advogando com terno e gravata porque me sinto bem assim. E, eventualmente... E, professor, da época que você se formou até agora, além dessa questão do estereótipo, o que mais você observou assim, de uma grande mudança do direito? Bom, o direito muda muito a todo momento. A sociedade avança muito mais do que o próprio direito, né? Então, as leis meio que correm atrás dessa regulação da sociedade. Mas eu acredito que o que a gente vê é a situação da comunicação. Né? As comunicações estão mais ágeis e o processo eletrônico, isso foi uma grande mudança. Eu peguei o processo físico como os maias e os astecas faziam, né? Então a gente tinha uma certa dificuldade. Imagina, se saísse uma publicação do processo, eu tinha que ir para o fórum, tirar cópia, pegar a sala da OAB, que na época acho que nem tinha ar-condicionado, ficar uma sala pequena com um monte de advogado ou estagiário, como eu fui também, tirar cópia de processo. Né? Isso é surreal. O protocolo que a gente tinha que fazer até as 18 horas, quando o fórum fechava. Hoje, eventualmente, você pode protocolar à noite, se você quiser, no conforto do celular, por exemplo. Né? Você pode fazer uma reunião virtual com o próprio cliente. Então, você consegue advogar fora do seu estado,
Lógico, eu vi o podcast da professora Silvana, né? Explicou com as devidas situação, as regras, obedecendo as regras, mas eventualmente você pode, né? Eu tenho clientes de outros estados, de outras regiões, né, do estado de São Paulo, e tem cliente que eu nunca vi ele ao vivo, só por câmera, e faz reunião online, e ok. Entende? Então, eu acho que essa é a grande mudança, a forma que você pode ter mais clientes, essa agilidade de você ter contato com o processo, já baixar o processo na hora, eu acho que foi bastante importante isso. Acho que todos os alunos têm essa curiosidade. O senhor sempre fala muito de empresas, de hospitais. Quando que direito da saúde começou a ser uma realidade para o senhor? Bom, foi bastante interessante isso, porque a minha advocacia, durante muito tempo, foi voltada a direito do trabalho empresarial. Então, assessoria empresas na área do direito do trabalho, né? E, posteriormente, eu estava procurando fazer um mestrado, né, em Direito, e eu fui na casa de um professor que eu tive, que é o José Augusto Fontoura Costa, e ele é professor da USP e tal, e ele é casado com uma amiga. Eu estava conversando com ela, essa minha amiga é doutora também, e daí ele me indicou para fazer um mestrado em Direito da Saúde na Santa Cecília, onde ele dava aula. E eu gostei da estrutura lá da Santa Cecília e acabei fazendo mestrado da saúde e por uma coincidência, assim, eu tenho uma amiga que trabalha ainda lá na Santa Casa e ela me fez o convite de assumir a gerência da Santa Casa enquanto eu estava no mestrado em Direito da Saúde. Que legal. Então, meio que convergiu para isso, eu fiquei alguns anos lá. Um trabalho brilhante que o Padre Flávio está fazendo lá na entidade, pude aprender muito nesse período, mas o meu sonho sempre foi ter o meu próprio escritório. E isso foi viabilizado posteriormente com toda a carga que eu tinha de conhecimento, de experiência. Eu achei que era o momento ideal para fazer essa caminhada. Eu sempre me vi no futuro um advogado com o próprio escritório, uma estrutura própria, que é onde eu estou já há alguns anos. E atuo no direito da saúde e no direito do trabalho empresarial também. Aliei essas duas áreas. O senhor falou de abrir escritório, que é... O senhor acha que é aconselhável? Em que ponto da carreira a gente tem que pensar em abrir um escritório? Porque eu sei que não é aconselhável já se formar e pensar nisso. Depende. Ou é muito relativo? Depende, é relativo. Quando ele vai ter o próprio escritório, ele vai ter o próprio nome, por assim dizer, ele... Provavelmente, o primeiro cliente dele vai ser decorrente das relações pessoais que ele faz. Ok? Por isso que estar numa universidade é importante para o exercício da advocacia. E na Unisc a gente tem essa correlação com vários dos cursos, jornalismo, relações internacionais. Vocês sabem que o direito sozinho já não se basta. Não tem como você pegar um processo, por exemplo, de acidente do trabalho e não souber um pouco de medicina se ele tem uma tendinopatia. O que é uma tendinopatia? Vou colocar aqui no Google rapidão. Né? Só para continuar a entrevista. O que é uma bursite? Então, isso a bursite eu sei que... Você tem, né? Um amigo meu teve. Amigo. Amigo do meu primo. É a idade. Então, você ter contato com outras pessoas, você adquire outros conhecimentos, porque existe uma coisa chata que advogado às vezes só anda com advogado. Você tem que transitar em outras áreas. Por exemplo, uma prova disso é o direito da saúde, porque eu preciso ter conhecimento de odontologia, por exemplo. Eu preciso ter conhecimento de técnico de enfermagem, né? Não profundo, mas eu tenho que ter uma noção para eu poder lidar no processo. Eventualmente, esses casos vão ter perícia, ok, você vai ter um... Mas é você também entender o laudo pericial, o que está sendo escrito Exato. nele. Então, assim, você estar numa universidade que te dá esse conhecimento é bastante importante. Eu acho que é até crucial. Então, eu falo para os alunos, você desce aqui, você fala com o pessoal da enfermagem. Você desce, depois você vai lá no bloco X, vai ter pessoal lá da engenharia, medicina veterinária. Ou seja, você faz uma relação de amizade, de conhecimento de outras pessoas, que eventualmente Leonardo montou um escritório, eu lembro dele lá da faculdade, eu vou lá conversar com ele, do Guilherme. Então, provavelmente, o primeiro cliente venha dessa estrutura. Então, é importante ter relacionamento. Pode acontecer de você abrir uma porta e um cliente entrar para tirar uma dúvida, gostar de você e você fazer o processo para ele, ou uma defesa, ou qualquer outra coisa, né, perante a Previdência Social? Ok, é possível. Mas
provavelmente o seu cliente vai ser dessa relação. Então, quanto maior, o advogado é um ser social. Então, quanto maior número de contatos você fizer, na advocacia você vai ter mais sucesso. E aí você acaba sendo uma decisão com base nisso se você vai abrir o seu próprio escritório ou não. Entendi. Né? Lógico, se não vai abrir hoje, vai encher de cliente. Porque você vai fazer um cliente, provavelmente se ele gostar, ele vai te indicar para outra pessoa. E assim você vai criando uma rede. E um vai puxando o outro. Pro bem e pro mal. Pro mal? Se você for mau advogado, fala, nem vá naquele doutor. Uma propaganda negativa. Exato. Daí, em vez de ganhar cliente, você vai perdendo. Pode ser. Entende? Então assim, não existe uma regra. Não é recomendável abrir o escritório. Se eu tiver condições de ter uma sala, de ter um prédio e colocar lá o meu nome no letreiro e entrar e eu conseguir bancar isso, tranquilo. Né? Eu acho que, veja, não tem regra. Vai do conforto que você tiver e as possibilidades que a vida vai te dar, né? É que usualmente com mais experiência, você já tendo feito algum nome, isso te dá um conforto de falar, agora eu vou abrir o meu escritório. Exato. Muitas pessoas fazem esse trajeto de entrar no escritório, ter uma experiência ali e depois sair. Né? Vai muito do perfil. Tem advogados que querem ser empregado o resto da vida e não há problema nisso, ok. Né? Você vai ser um empregado, vai ser um advogado contratado de uma multinacional, por exemplo, vai ser um advogado interno. Excelente. Né? Você vai ter o próprio escritório, ok. Você vai ser trabalhador de um escritório tranquilo, não existe regra. Né? Vai do que você se sentir feliz. Advogado da família, que eu acho que todo mundo já começa com advogado da família, advogado né? da família. O que é um problema, né? Porque muitas vezes a pessoa não quer pegar, ela pode esclarecer dúvida. Dúvida, e eventualmente... Consulta gratuita. Consulta gratuita, eu já estou preparando meu coração já para fazer, porque... Nossa... Pode dar uma olhadinha no processo. Mas atesta o conhecimento seu, né? E professor, você falou sobre a questão do direito da saúde, justamente dessas relações sociais, e a gente tem visto nos últimos anos um aumento de casos no judiciário em relação ao direito da saúde. Uhum. Por que se deu isso? O que as pessoas estão buscando no judiciário? Bom, existem alguns motivos para isso acontecer. Quando a gente fala em direito da saúde, a gente está falando de um direito de vários aspectos. Então, eu tenho, por exemplo, que é bastante comum, a judicialização por medicamentos em face do SUS. Eu tenho a judicialização e também de tratamentos, né, médicos. Eu tenho essa mesma ação em face de plano de saúde, também é uma outra ala. Eu tenho a judicialização em face de alegações de erro médico, também é uma possibilidade. Eu tenho o direito da saúde quando eu for falar de contratos administrativos perante, por exemplo, Santa Casa e prefeitura, né, entidades de saúde com órgãos públicos. Então, ou seja, eu tenho um âmbito de atuação muito grande. Né? Com certeza, o que chama mais atenção, que é onde eu atuo, nas ações onde são questionadas atuações de médicos. O professor Genival, que é um doutrinador na área do direito médico, no começo do livro dele ele traz isso. Ele fala que isso decorre, primeiro, da quantidade de informação que as pessoas têm hoje. O médico, que antes era aquela pessoa que dava o diagnóstico e ninguém questionava, não existe mais. Né? Ou se existe em menor grau. Hoje tem segunda, terceira hoje opinião. Você tem Dr. Google, que o pessoal fala. Né? E aí... Você tem essa situação que, será que é verdade? Será que está acontecendo isso mesmo? Então, o aumento da judicialização nesses questionamentos de conduta médica não necessariamente sempre traz uma condenação do médico, né? Mas existe um aumento expressivo dessas ações. Né? E muitas vezes nem é uma situação de erro de conduta. Muitas vezes é o jeito que o médico trata o paciente. Né? E eu faço um paralelo muito forte aqui com o direito do trabalho. Então, eu até falo para os meus clientes, a forma que você demite um trabalhador, você já sabe se você acabou de ganhar uma ação ou não. Né? Então, essa relação pessoal ela é muito importante. Né? Então, a gente tem esse aumento de demanda, muitas vezes pessoas que têm razão mesmo, né? Mas muitas vezes é uma pessoa que não tem o entendimento ou achou que o médico errou e vai ingressar com a ação.
né? E em algumas situações, a pessoa ela é beneficiária da justiça gratuita, então ela não vai pagar as custas processuais, né? Então, para ela, vai ser um processo gratuito, por assim dizer. Lógico que vai ter condenação de sucumbência, se eventualmente acontecer, mas... Então, eu acho que é mais dessa situação. A minha atuação é mais na advocacia de profissionais da saúde, né? E empregadores da saúde em geral. Mas eu vejo que tem muito isso, esse questionamento. E lógico também, essas ações em face do SUS e em face do plano de saúde, é porque os planos de saúde estão ainda com uma opção muito restrita do rol, né? Teve essa polêmica toda do rol taxativo, exemplificativo e tal, e ficou muito dúbio. Então, você pode questionar o plano de saúde sobre algum tratamento, por exemplo, se não tiver no rol, mas existem algumas exceções que a pessoa pode exigir essa prestação do plano. Infelizmente, a nossa saúde pública é muito deficitária ainda, então muitas pessoas vão se valer de plano de saúde e o plano de saúde, muitas vezes, restringe o acesso, daí é mais ação, né? Então, aí tem essa briga do Poder Judiciário mesmo. E os preceitos constitucionais, né, do direito à saúde também acho que alimentam essa questão de trazer o direito à saúde é um direito constitucional. E Exato. isso eu acho que acaba trazendo um peso maior. Eu não tenho dúvida temática. que um grande avanço, se algumas provas a gente tem que de fato estamos evoluindo como sociedade, e isso está claro na Constituição Federal quando fala que a saúde é um dever de todos, um direito de todos e dever do Estado. Então, esse atestado de nascimento do SUS pós-Constituição de 88 é um grande avanço, né? Então, por exemplo, eu dou sempre esse exemplo em sala, né? Se a gente for para os Estados Unidos, dar um UTA no Mickey, vamos dar um UTA no Mickey lá, você não entra nos Estados Unidos sem o seguro-saúde. Você não entra. Né? Você tem que ter o seguro-saúde lá, você tem que contratar um seguro-saúde. Obrigatório. Obrigatoriamente, para você entrar. Se um gringo, né, um americano, chegar em Guarulhos, no aeroporto de Guarulhos, atravessar a avenida e ele for atropelado, ele vai ser enviado para o SUS, ele vai ser tratado gratuitamente. Né? Se ele vai ser bem ou mal, vai da gestão de cada unidade hospitalar, de clínica de saúde, mas ele vai ser atendido de graça. E ele vai sair, obrigado, tchau. Inclusive... Então, isso é um avanço. A gente tem que lutar para que o SUS seja fortalecido cada vez mais. Então, a tabela do SUS está defasadíssima. Né? Então, essa briga existe. Mas eu não tenho dúvida que o SUS é um elemento essencial para o nosso país. Inclusive, eu já vi muitos bolivianos que acham estranho os brasileiros criticarem o SUS, porque não tem isso lá. E é o que nem o senhor falou dos Estados Unidos, mas a gente está vendo aqui com um país que faz fronteira, que eles vêm para cá justamente para ter um atendimento do SUS. Exato. Que lá é impossível, e aqui qualquer coisa que a pessoa queira, nem que seja uma doença pequena, ela consegue no SUS. Exato. Então, assim, a grande discussão que se tem hoje é se o Estado, na prestação de saúde, ele tem um limite, né, que é a reserva do possível. Então, se eu tiver um tratamento muito caro, o poder público pode deixar de prestar porque é muito caro? Ou seja, se eu vou ter saúde ou não vai depender do dinheiro que o Estado tem? Então, essa é a discussão. Do outro lado, eu vou falar o seguinte, eu tenho um numerário, um orçamento de saúde que tem eu não posso ultrapassar. Ali que eu preciso gastar e se exceder, como é que eu vou fazer? Exato. Então, assim, a gente tem essa... Existem várias teses em todos os sentidos, né? Que o SUS tem que... Porque se está na Constituição, se a gente começar a relativizar o que está na Constituição, a gente toma um caminho que não tem volta. E não fica nada certo também, né? E não fica nada certo. Então, a gente precisa verificar para onde a gente quer ir. Assim, a minha opinião é que o SUS tenha que ser fortalecido. E o senhor acha que o SUS está vem caminhando para um fortalecimento? Um quadro histórico, no contexto histórico? Eu acho que a gente não tem como não pensar em fortalecimento do SUS pós-pandemia. O que a gente viu. Verdade. Se a gente teve vacinação gratuita, foi por causa do SUS. Em âmbito nacional, pegando do Oiapoque ao Chuí. O Brasil assim, imunização, vacinação, o Brasil nada de braçada, né? E o SUS está nisso também.
né? O SUS está, tanto na saúde pública, na suplementar, o SUS ele está nisso, né? E a gente tem que fortalecer. Então, professor, uma dúvida. Com toda essa judicialização da saúde, o senhor acha que os médicos, individualmente, eles aumentaram a qualidade do serviço porque a pressão aumentou? Sim. Muita gente tem buscado, quando não tem um atendimento satisfatório, busca uma ação judicial, entre outras coisas. O senhor acha que a qualidade do serviço médico aumentou com isso? Só para complementar, Gui, porque essas causas, às vezes, envolvendo dano moral, o valor Sim. da causa acaba assustando e o médico fica, eu não posso mais errar, né? Porque Exato. vai sair do bolso ali uma quantidade muito grande de dinheiro. Então, De modo geral, essa grande parte da judicialização, discutindo conduta médica, tem causado, sim, um certo desconforto, um certo receio por parte dos médicos, né? Isso eu não tenho dúvida. Então, eu acho que, eu não posso falar por todos, assim, seria, né, não teria como, mas pelo contato que eu tenho, né, com clientes e colegas, com certeza, isso chama atenção na atuação. Alguns ficam com receio, né? Então, você pega a gente tem muita judicialização decorrente de cirurgia plástica, né? Até porque o STJ entende que é uma obrigação de fim, não de meio. Resultado. É uma obrigação de resultado e não de meio, né? Então, isso significa dizer, né, para quem eventualmente não tem conhecimento, que o médico cirurgião plástico tem que entregar exatamente aquilo que ele prometeu no rosto da pessoa, no corpo da pessoa, né? É diferente de uma atuação médica quando ele vai tratar de um câncer, por exemplo. O médico ele não tem a obrigação de curar a pessoa nesse tipo de atuação. Ele tem que, sim, colocar toda a técnica dele para que o resultado possa chegar. é fazer o possível, né? É fazer professor? o possível, né? Exato. Exatamente isso. Então, quando a gente tem essa atuação médica de fim, então, eventualmente, a pessoa não gostou do nariz que ela ficou, ela pode falar, o nariz que ele me prometeu está diferente do que eu tenho hoje. Então, esse aumento de judicialização acontece e isso requer, por parte dos profissionais médicos, uma assessoria jurídica mais robusta, importante. Então, tem questões, eu posso gravar, não posso gravar a consulta, não é? Agora com Lei Geral de Proteção de Dados também, quais são os documentos, né? Na área médica a gente tem um documento bastante importante que é o termo de consentimento livre e esclarecido, né? Ou seja, todo o procedimento que você vai fazer no paciente, ele tem que estar ciente de uma forma clara possível para ele ter a decisão se ele vai fazer ou não aquele procedimento. Quais são os riscos de uma cirurgia? Tem que estar nesse documento, né? E então os médicos, alguns estão sim preocupados com isso, porque é aquilo que você falou, né, Leonardo? O médico vê uma ação e não são ações baratas, são ações com valor alto, né? Que eventualmente a pessoa já pensa que ela vai ganhar. Então o médico também fica desconfortável nessa caminhada de processo que demora muitos anos. Então, o médico se precavendo, a gente fala do direito médico, né, e odontológico, enfim, todos os profissionais de saúde, preventivo. Ou seja, você não deixar que chegue na ação judicial. Né? E isso faz com que você tenha uma proteção jurídica importante. E com certeza, os médicos já estão, muitos já estão procurando ter essa blindagem, assim, né? Que eventualmente não vai ser uma garantia total que não vai ter problema. Sim. Mas se tiver, você tem como trabalhar. Mas é um planejamento. É um que planejamento, feito. exatamente E o isso. senhor falou de gravar uma consulta. Até a publicidade que o médico pode fazer, a publicidade médica, ela é cheia de requisitos, né? Igual a de um advogado, não sei se dá para equiparar as duas, mas ela é cheia de requisitos. Exato. Tanto a advocacia quanto a medicina, elas não podem ter um caráter comercial, né? E isso hoje está bastante questionado, né? Porque existe até a situação da odontologia com a medicina, né? Porque a odontologia ela tem mais liberdade na publicidade, né? Então, e os advogados também querem ter mais liberdade. Então, estão pedindo, por exemplo, que o advogado possa anunciar em TV, possa... Google Ads e tal, né? Você tem várias pessoas que fazem isso e aí estão no fio da navalha de eventualmente tomar um processo ético, né? Então, para você ter uma ideia, a própria medicina, né?
o Conselho de Medicina, ele tem um órgão que fica exatamente fiscalizando as redes sociais dos profissionais da saúde, dos médicos, por exemplo, né? Aí qualquer coisa eles podem abrir uma sindicância e um processo ético, como a OAB também. Sim. O TED, né, o Tribunal de Ética da OAB, ele também pode fazer isso. Então, a publicidade ela é bem limitada para esses profissionais, com certeza. E nessa questão, o senhor falou da cirurgia plástica. A cirurgia plástica ela é vista como a garantia de um resultado. Isso. Então, essa área específica, ela ainda é vista como... Ela ainda tentam evitar a mercantilização, porque é um produto que o médico está vendendo. Exato. Mas assim... ainda assim, as regras são bastante restritas. Por exemplo, o que é mais famoso, o antes e depois. Isso, sim, exato. Né? O antes e depois. O antes e depois ele é vedado. Né? Existe uma ação, recentemente, que uma médica conseguiu que o Tribunal de Justiça, que eu não lembro de qual estado, ele deferiu a tutela dela para ela começar a fazer esse tipo de marketing, o antes e depois. Né? Isso é bastante discutível hoje, porque, veja, o médico, quando ele está expondo o antes e depois, ele está falando que para todo mundo, para toda a sociedade, que pode fechar comigo que você vai ficar assim. E vai dar certo. E vai dar certo. Entende? Mas qual é o grande argumento dos médicos que batem? Não, minha obrigação não é de resultado. A minha obrigação de meio, porque cada corpo é um corpo. Eu posso fazer um corte numa pessoa e ficar de um jeito, eu posso fazer um corte em outra pessoa e ficar de outro jeito. Sim, né? Aquele antes e depois não representa 100% dos casos. Exato, mas no momento que o médico ele publica isso, torna público isso, ele tá dando esse aval, falou assim, ó, se você tiver assim, você vai ficar assim. Eu sou um bom médico. E daí o médico não pode falar depois, mas cada corpo é um corpo. Quando ele colocou o marketing, até mesmo de forma indevida, sim, ele deixou claro para todo mundo que a pessoa vai ficar daquele jeito. E isso na inicial pode ser usado como prova, professor? Pode. Porque para quem ainda não teve processo civil, a gente tem um ônus da prova, né? A gente tem que provar aquilo que a gente está alegando. Isso. Né? Quem alega prova. Essa é a regra do jogo. Alegou prova. Então, esse antes e depois ele pode ser usado como meio de prova. Assim, falar, ele prometeu em diversos casos e no meu destoou muito. Pode. Eventualmente pode. Pode sim. Essa é a grande questão dos médicos hoje. E, professor, muito tem se discutido também de uma prova do estilo da OAB para a área da saúde, que é uma discussão que tem ganhado muita consistência. Uhum. Isso é bastante polêmico, porque o médico, por exemplo, para ele ser especialista em alguma área, ele precisa fazer a residência. E a residência é uma outra prova depois da faculdade. Seria a OAB deles? É que nem todos os médicos vão para essa área. Entendi. Tá? Então, se você quiser ser um cardiologista, você vai ter que fazer a residência em cardiologia. Então, é isso que você vai ter que fazer. Então, é uma outra prova. Você vai fazer a prova para ver se você vai entrar na residência. A diferença está no exercício. É que, assim, na ordem, você precisa fazer o exame da OAB para exercer a profissão. Isso. O médico, não. Se ele quiser ser médico de clínico geral, ele pode ser. Ele pode. Residência. Exato. Então, ele precisa fazer só para especialização. Exatamente. Pergunta final aqui. Muito importante. CrossFit ou academia? CrossFit. Bom, gente, esse foi o nosso segundo episódio do nosso podcast. Com muito prazer, muita alegria. Nosso entrevistado da noite, professor Alan, muito obrigado, de verdade. Obrigado. O senhor está contribuindo para o início de um grande projeto. Eu tenho certeza que esse projeto nosso vai anos e anos a fio e vamos trazer muitas e muitas pessoas para divulgar, principalmente, o que a Uniso pode oferecer para os alunos. Somos alunos, sim, todos os integrantes do centro acadêmico são alunos e toda essa estrutura aqui que a gente está usando é tudo fornecido pela Uniso, que essa universidade é a melhor do Brasil. Que, aliás, né, a gente tem que agradecer ao pessoal de jornalismo que tem nos apoiado, tem nos incentivado até a fazer o projeto. Exato. Agradecer aos coordenadores que têm nos fornecido os equipamentos, tudo que vocês estão vendo, a qualidade que vocês estão vendo, tudo aqui fornecido pela Uniso. Então, muito obrigado a toda a equipe Uniso pelo projeto.
E, professor Alain, muito obrigado por nos brindado com o seu conhecimento, seu tempo. Eu agradeço. Nosso projeto. Eu sou entusiasta do Centro Acadêmico, porque eu já fiz parte de um. Acho importante, eu sei o perrengue que vocês passam, né? E eu estou sempre à disposição. Parabéns por esse projeto. E, de fato, o que a Uniso proporciona pra gente é uma grande estrutura. Muito obrigado.